Olá, eu sou o César e hoje eu vou estar dando continuidade ao módulo 3 do curso de Programação para Todos. Nesse módulo, nós estaremos estudando sobre variáveis e como elas são usadas na linguagem Portugal. E no módulo de hoje, a gente vai abordar alguns tópicos como os tipos de variáveis, conceitos básicos envolvendo essas variáveis, a alocação de memória por trás da declaração de variáveis e declarando variáveis na prática usando o Portugal Studio. Basicamente, na linguagem Portugal, nós estaremos vendo alguns tipos que são os mais usados. A gente vai ter o tipo cadeia, que em outras linguagens ele vai ser string, tipo lógico, que em outras linguagens é o booleano, e os inteiros e reais, que em outras linguagens são o int e o float. Esses tipos de dados basicamente são usados para declarar variáveis e então atribuir um valor a essas variáveis. Existem alguns conceitos básicos por trás da declaração de variáveis e uso delas. Basicamente, em computação, variáveis são formas de armazenar dados em memória, ou seja, variáveis são basicamente um nome que nós damos às posições da memória que armazenam alguns valores. E esses valores nós entendemos que são os dados que estão dentro daquela posição da memória do computador. A gente vai ver mais adiante como a gente declara uma variável e atribui um valor a ela, e então manipula essas variáveis dentro do código. Existem também algumas utilidades dessa prática de declarar variáveis de vários tipos e trabalhar com elas dentro do código. Primeiro, que a gente armazena um dado na memória. Armazenando os dados na memória, nós conseguimos trabalhar lógicas que dependem dos dados que estão dentro dessas variáveis. Esses conceitos e essas utilidades dessas variáveis vão depender muito do contexto do programa em que aquela variável está. Mas, principalmente, o tipo da variável ela é declarada pelo programador, pela pessoa que está escrevendo o código. Essa pessoa decide o tipo daquela variável e então imputa um dado dentro daquela variável. Logo, quando todas essas variáveis estão declaradas no contexto do nosso programa, a gente tem um monte de variável dentro da nossa memória. Em programas mais complexos, essas variáveis elas têm que ser manipuladas de forma correta, usando boas práticas, para que a gente não tenha um estouro de memória, como a gente também fala, um memory leak, que é quando a gente perde um dado dentro do nosso programa porque a gente não está manipulando corretamente aquela variável e o dado que a gente está armazenando em memória. Isso está muito vinculado a como a gente declara as variáveis e como a gente trabalha com elas. Ou seja, principalmente na hora de declarar uma variável, esse valor que ele esse tipo de dado que é escolhido pelo programador depende muito de como ele quer trabalhar esse dado. Embora o tipo da variável ele é declarado na hora da criação da variável, durante a execução do programa ele não pode ser alterado. Somente o valor do endereço de memória pode ser alterado. Por exemplo, se nós declararmos uma variável idade de tipo inteiro, nós não poderemos mudar esse tipo para um tipo real. Então a gente tem que respeitar o tipo da variável em toda a execução do programa. Isso é importante porque durante a declaração da variável, o programa já vai estar sabendo qual o tamanho do espaço de memória que aquela variável vai usar. Isso também permite que a gente tenha controle sobre a memória do nosso programa, da nossa aplicação, de forma que a gente consiga prever quais serão os gastos com memória que nós teremos no ciclo de vida dessa aplicação. Então,
Como toda variável tem um nome, isso é basicamente para ajudar o programador, porque durante a execução do código, isso vai ser o endereço de memória, que vai estar mapeado aquele nome de memória. Mas na verdade, para o compilador e computador, o que importa mesmo é o endereço de memória e o valor que está dentro da memória. Então é por isso que, uma vez que a variável está definida, o seu nome e tipo não podem ser alterados, porque o seu nome está extremamente vinculado ao endereço de memória. Em algumas aplicações você vai ter um depurador de código que você vai estar executando ele e vai conseguir ver e para qual endereço de memória está apontando. Então, basicamente, nós temos que respeitar o tipo, respeitar o nome e usar o nome de referência e trabalhar com o dado daquele endereço de memória que aquela variável está apontando. Agora nós vamos declarar algumas variáveis na prática usando Portugal Studio. Supondo que nós temos um sistema que armazena informações de usuário e um saldo do usuário, a gente começa armazenando a idade do usuário. E agora nós vamos fazer algumas declarações de variáveis usando Portugal no Portugal Studio. E para começar, a gente vai armazenar algumas informações como a idade de uma pessoa. Essa idade, ela pode ser apenas um número inteiro, porque se a pessoa tem 20 anos, não tem como ela ter 20 e meio. Ela pode ter 20, 21, 19 e por aí vai. Então, a gente cria uma variável do tipo inteiro, a gente chama essa variável de idade e a gente atribui um valor para ela. Eu vou colocar aqui 20 anos. Então, essa pessoa ela vai ter um saldo. E agora, para armazenar o saldo desse usuário, eu vou criar uma variável do tipo real. Por quê? Porque a pessoa pode uns números decimais nesse saldo. Então, eu vou colocar aqui que essa pessoa tem eu preciso atribuir um nome para essa variável. Nossa variável vai ser saldo. E o valor dessa variável vai ser 500.0. Por que o ponto? Porque se eu não colocar um ponto, o compilador vai entender que eu estou passando um inteiro para uma variável de tipo real. O que eu posso fazer nesse caso? Posso colocar aqui, ponto zero, e vai dar certo. Porque se eu criei uma variável do tipo inteiro, eu não posso passar outro tipo para ela. Então, vamos supor que eu preciso guardar o nome desse usuário. E eu vou criar uma variável do tipo cadeia, que é o tipo que a gente geralmente usa para guardar frases, palavras. A gente chama de inteiro. Inteiro não, cadeia. E usando esse tipo cadeia, eu vou chamar essa variável de nome. Eu vou atribuir um valor para ela. Para passar uma variável, para atribuir um valor, uma variável de tipo cadeia, a gente precisa passar dentro de aspas duplas e o nome. Eu vou chamar de Francisco. O nome é de escolha de quem está escrevendo. Eu escolhi Francisco. Pode ser qualquer texto aqui dentro. Qualquer texto. Pode ser? Qualquer texto. Eu vou chamar de Francisco. Ok? Quem já tem idade, já tem um saldo e o nome desse usuário, a gente já precisa armazenar também o sexo desse usuário. Porque o nosso banco de dados, em algum momento, ele vai consumir essas informações que eu estou colocando aqui. Então, eu crio uma variável do tipo character. Essa variável do tipo character, ela tem uma peculiaridade. Ela serve para armazenar letras. E para armazenar letras, eu crio uma variável do tipo character, coloco um nome, e como eu quero armazenar o sexo desse
usuário, eu vou colocar aqui M de masculino. Se fosse uma mulher eu colocaria feminino de F, mas eu coloco um M aqui nesse caso. Mas poderia ser qualquer letra, porque é uma variável de tipo character. Mas eu vou colocar M para fazer algum sentido dentro do nosso programa, nossa aplicação. Então, eu tenho aqui um programa que tem 4 tipos. Eu tenho mais um tipo muito usado, muito importante, que é o tipo lógico, também conhecido como booleano. Esse tipo lógico, ele pode ser usado de diversas formas dentro das aplicações. Na nossa aplicação, esse tipo lógico vai ser usado para verificar se o usuário enviou a documentação dele, no caso. Então, eu vou chamar essa variável de enviou doc. Eu preciso atribuir um valor para ela. Esse valor vai ser... Vamos colocar aqui que Francisco enviou a documentação. Então, vou colocar verdadeiro. Se não fosse, eu colocaria falso. Isso. Então, vou passar aqui verdadeiro. E agora, nós vamos escrever alguma coisa na tela. Vamos rodar esse programa. Vamos rodar para ver se ele funciona. Ó, isso significa que nós declaramos as variáveis corretamente. Então vamos escrever algum programa aqui que faça sentido. Que tal eu vou escrever na tela o nome do usuário. Nome. Vou escrever é cliente do banco, tem um saldo de aqui. O que a gente está fazendo? A gente está juntando uma cadeia que é o nome com outra cadeia. Então a gente passa aqui nome. Agora eu vou passar o saldo dele dentro dessa cadeia. Saldo. Vai ficar mais bonito. Coloco saldo. Mais. Aí aqui eu vou colocar outro texto. Saldo. E enviou a documentação. Nosso programa aqui está acusando de um erro. Vamos ver o que ele está reclamando. A função escreve... Isso. É porque essa função, ela chama escreva, não escreve. Então, eu vou executar esse programa aqui para ver se a gente consegue ter a saída que eu quero que seja Francisco é cliente do banco e tem um saldo de 500 e enviou a documentação. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Ó, conseguimos. Francisco é cliente do banco, então só que ficou sem espaço. Com espaço. Aí, Francisco é cliente do banco e tem um saldo de 500 e enviou a documentação. Ok. Só que esse programa ele não está checando se o usuário realmente enviou a documentação. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Agora a gente vai fazer o uso do caráter lógico, que é um dos caracteres mais importantes aqui dentro desse contexto de programação. Então, antes eu vou checar o que está dentro da variável enviou_doc. Para isso eu posso fazer assim. Posso pegar se enviou doc igual verdadeiro. Eu coloquei aqui se enviou doc for igual verdadeiro, nós teremos aqui
o novo escopo. Aí eu vou colocar isso aqui dentro. Aqui. Vamos ver se roda. Olha, rodou. Por quê? Porque Francisco enviou a documentação. Aí eu posso printar isso. Se ele não tivesse enviado, não teria printado. Então o que a gente pode fazer? Meu doc. Se for, então o que a gente pode fazer? Se não tiver enviado, eu vou printar a mensagem ao contrário, que é um senão. A gente coloca um senão para que há outro contexto dentro dessa condicional. E dentro desse contexto nós teremos outro código que vai escrever outra coisa. E em vez de ter enviou a documentação, vai ser não enviou. Vamos ver se funciona? Francisco é cliente do banco, tem um saldo de 500 e não enviou a documentação. Por que isso está acontecendo? Porque aqui a gente está checando o valor dentro da variável enviou_doc. Se for verdadeiro, nós falamos que tem um saldo e enviou a documentação. Se não, tem um cliente do banco, tem um saldo e não enviou a documentação. Agora, vamos fazer operações com números reais. Vamos supor que esse cliente ele fez aniversário. E como a gente está cuidando dos dados da nossa aplicação, a gente precisa manter esses dados atualizados. E como que a gente vai fazer isso? Vamos supor que é aniversário de Francisco. Então a gente vai falar, ó, escreva e a gente vai escrever a idade de Francisco atualizada, que é Francisco tinha, aí eu vou passar a idade dele, Francisco tinha anos. Agora, com o seu aniversário, ele tem vamos ver? Vamos arrumar, a gente coloca aqui, podemos colocar barra contrária e barra N para pular uma linha. Isso vai deixar nosso código mais fácil de ser lido. Olha, Francisco tinha 20 anos, agora que seu aniversário ele tem 20 anos. A gente precisa corrigir esse programa. A gente precisa somar 1 na idade de Francisco. Como que a gente vai fazer isso? A gente pega idade igual idade mais 1. Nós podemos fazer operações com tipos iguais. Então, para um tipo idade, ele vai receber um tipo inteiro, porque nós declaramos lá em cima que essa variável tem o tipo inteiro. Então vamos ver se agora esse programa vai ter saída que a gente espera, porque ele fez aniversário, então a gente precisa fazer que dizer que Francisco tinha 20, agora com seu aniversário ele tem 21. Vamos ver se a saída vai ser igual. Saiu certo? Ele tinha 20, agora tem 21. Esse é o tipo de operação que a gente faz.
usando inteiro. E agora vamos supor que a gente precisa que... Agora vamos supor que Francisco vai sacar o dinheiro dele. E para sacar o dinheiro dele, ele precisa informar o dinheiro, ele informar a quantidade que ele quer sacar. E para isso, nós vamos perguntar para ele qual é o valor. Então a gente vai declarar aqui uma variável nova, que vai ser do tipo valor saque. Vai ser do tipo real, na verdade. E o nome é valor saque. A gente vai dar o valor 0 por enquanto. E a gente vai perguntar para o usuário quanto ele quer sacar. Quanto você quer sacar? E a gente vai ler. Vamos pular uma linha, acho que é melhor de ler o código. E a gente vai ler o valor dentro da variável. O valor saque, que é um real. A gente não pode passar só 0, a gente tem que passar 0.0. Então a gente vai colocar aqui valor saque. E a gente vai reduzir esse valor do saldo. Então vai ficar, escreva, a gente vai digitar aqui o quanto ficou o saldo após o saque. E aqui eu vou fazer uma operação. Essa operação vai ser saldo menos valor saque. Só que eu tenho que separar o texto. Então, a gente tem aqui como ficou o nosso código. Aí ficou. Nós declaramos aqui informação do usuário, declaramos o valor de saque, 0. Então, a gente vai ver o que a gente consegue com esse código. Ele perguntou para mim, quanto eu quero sacar? Vou digitar aqui R$10. Aí ele fez a operação para mim. Porque nós estamos pegando dois valores reais e diminuindo o valor do saque do saldo. Então, a gente ficou saldo menos valor de saque, que era 500. Eu passei 10, ficou 490. Mas e se, quando ele perguntar o valor que eu quero sacar, eu passar um valor que não é um real? Eu passar uma letra, por exemplo. Ele vai reclamar. Vai ocorrer um erro de entrada. Por quê? Porque eu não passei um valor real. Eu passei o valor de outro tipo dessa variável. Isso causa com que a nossa aplicação ocorra um erro nela e ela pare de funcionar. Por isso é muito importante que nós manipulemos muito bem os dados desde a sua declaração. Então, resumindo, na aula de hoje nós aprendemos que as variáveis têm os seus tipos e eles têm que ser respeitados. Também aprendemos que nós podemos usar como usar essas variáveis, aprendemos que podemos colocar valores nessas variáveis e aplicar regras de negócio usando essas variáveis. Essas variáveis fazem uma alocação de memória dentro da nossa aplicação. Por isso é muito importante saber como usar elas, saber como usar os tipos e respeitar esses tipos. Espero que tenha ficado muito claro para vocês e nas próximas aulas haverão mais conteúdos mais aprofundados sobre programação nesse canal. Obrigado.